A Magia da Realidade, de Richard Dawkins, capítulo 12. O que é um milagre? Parte 1. No primeiro capítulo deste livro, falei sobre magia e mostrei a distinção entre a magia sobrenatural, por exemplo, um feitiço para transformar um sapo num príncipe, ou esfregar uma lâmpada e conjurar um gênio, e os truques de magia, como o ilusionismo, que transforma lenços num coelho, ou serra uma mulher ao meio. Hoje, ninguém acredita na magia dos contos de fadas. Todo mundo sabe que só em Cinderela uma abóbora se transforma em carruagem e que tirar um coelho de uma cartola que parece vazia é um truque. Mas existem histórias sobrenaturais que ainda são levadas a sério e muitos chamam de milagre os eventos que relatam. Diferentemente dos contos de fadas, nos quais ninguém acredita, e dos truques de magia que sabemos ser ilusão, este capítulo tem como tema os milagres, aquelas histórias de acontecimentos sobrenaturais em que muita gente ainda crê. Algumas dessas histórias são fantasmagóricas, outras são lendas urbanas ou impressionantes coincidências. Por exemplo, abre aspas, sonhei com uma celebridade em quem não pensava havia muitos anos, e na manhã seguinte fiquei sabendo que ela morrera durante a noite. Fecha aspas. Há numerosos relatos de centenas de religiões do mundo que são considerados milagre. Por exemplo, uma lenda conta que há cerca de 2000 anos, um pregador judeu itinerante chamado Jesus estava em uma festa de casamento quando o vinho acabou. Ele pediu água e usou seus poderes milagrosos para transformá-la em vinho. Um vinho excelente, diz a história. Pessoas que ririam da ideia de que uma abóbora pode se transformar em carruagem e que sabem perfeitamente que lenços não viram coelhos, acreditam que um profeta transformou água em vinho, ou, como creem devotos de outra religião, voou para o céu em um cavalo alado. Boato, coincidência e histórias que vão sendo aumentadas. Em geral, quando ouvimos um relato sobre milagre, ele não vem de uma testemunha ocular, mas de alguém que ouviu outra pessoa contar, que ouviu de outro alguém, que por sua vez ouviu do primo, da sogra, da irmã. E qualquer história que passe de boca em boca acaba sendo deturpada. Muitas vezes, a fonte original é um boato que começou a se espalhar tempos atrás e foi sendo recontado até ficar tão distorcido que é quase impossível adivinhar que evento real lhe deu origem, se é que houve
um evento real original. Após a morte de alguém famoso, seja herói ou vilão, quase sempre histórias de que essa pessoa foi vista viva começam a correr o mundo. Foi assim com Elvis Presley, Marilyn Monroe e até Adolf Hitler. É difícil saber por que as pessoas gostam de passar adiante tais boatos quando os ouvem, mas o fato é que gostam. E essa é boa parte da razão por que os boatos se espalham. Vejamos um exemplo recente de como um boato assim começa a se espalhar. Logo depois que o célebre cantor Michael Jackson morreu, em 2009, uma equipe de televisão norte-americana foi autorizada a filmar o interior de sua famosa mansão, chamada Neverland. Em uma cena do filme resultante disso, algumas pessoas pensaram ter visto o fantasma do cantor no fim de um longo corredor. Assisti ao filme e essa cena não é nada convincente. No entanto, bastou para desencadear boatos desvairados que se alastraram depressa. O fantasma de Michael Jackson está andando por aí. Logo apareceram visões imitando a primeira. Por exemplo, na página ao lado, vemos a fotografia que um homem tirou da superfície polida de seu carro. Para você e para mim, especialmente se compararmos o rosto com as imagens dos dois lados, trata-se obviamente do reflexo de uma nuvem. Mas para a excitada imaginação de fãs devotos, só poderia ser o fantasma de Michael Jackson. E o filme no YouTube foi acessado mais de 15 milhões de vezes. Na verdade, algo interessante acontece em casos assim que vale a pena mencionar. Os seres humanos são animais sociais, por isso, nosso cérebro é programado para ver rostos de outros humanos, mesmo onde não existem. Isso explica por que, com tanta frequência, pessoas imaginam ver rostos em padrões aleatórios, formados por nuvens, torradas ou manchas de umidade na parede. É divertido contar histórias arrepiantes de fantasmas, ainda mais quando afirmamos que são casos reais. Quando eu tinha 8 anos, minha família morou por uns tempos numa casa chamada Cucos, que tinha 400 anos e vigas de madeira negra antiquíssimas. Previsivelmente havia uma lenda sobre ela. Vagava por lá, escondido numa passagem secreta, um padre que morrera fazia muito tempo. Contava-se que era possível ouvir os passos dele na escada, mas havia um detalhe: eles sempre soavam por um degrau a mais, porque, explicavam, a escada tivera um degrau extra no século XVI. Eu me lembro de que adorava contar essa história aos meus colegas na escola. Nunca me ocorreu perguntar se as evidências eram confiáveis. A casa era antiga, e isso bastava para que eles ficassem impressionados. As pessoas sentem prazer em passar adiante
histórias de fantasma. O mesmo vale para milagres. E se um rumor sobre um milagre for escrito em um livro, torna-se difícil refutá-lo, principalmente se o livro for antigo. Quando o rumor é suficientemente antigo, começa a ser chamado de tradição, e as pessoas acreditam nele ainda mais. Isso é muito estranho. Como não percebem que os rumores antigos tiveram mais tempo para ser distorcidos do que os rumores sobre eventos mais recentes? Elvis Presley e Michael Jackson viveram até há pouco. Não houve tempo para o desenvolvimento de tradições. Por isso, raras são as pessoas que acreditam em histórias como, abre aspas, Elvis foi visto em Marte, fecha aspas. Mas, daqui a 2000 anos, quem sabe? E quanto àquelas histórias estranhas de pessoas que dizem ter sonhado com alguém que não viam havia muitos anos e quando acordaram encontraram uma carta dessa pessoa na caixa do correio, ou que, ao acordar, ouviram ou leram que a pessoa morrera durante a noite. Você mesmo talvez já tenha vivido uma experiência desse tipo. Como explicar essas coincidências? Ora, a explicação mais provável é que são apenas isso, coincidências, nada mais. A questão é, só nos damos ao trabalho de contar uma história quando acontece alguma coincidência estranha. De outra maneira, não a contamos. Ninguém comenta, esta noite sonhei com um tio em que não pensava há muitos anos, e quando acordei, descobri que ele não morreu durante a noite. Quanto mais fantasmagórica a coincidência, é mais provável que a notícia sobre ela se espalhará. Às vezes a pessoa acha o caso tão notável que o relata em uma carta para o jornal. Por exemplo, ela sonha pela primeira vez na vida com uma atriz que foi famosa no passado e está esquecida, e ao acordar, descobre que ela morreu durante a noite. Uma visita de despedida em um sonho. Que sobrenatural! Mas pensemos um pouco no que realmente aconteceu. Para que uma coincidência seja noticiada em jornal, basta que ela aconteça para uma única pessoa entre seus milhões de leitores. Tomando como exemplo apenas a Grã-Bretanha, cerca de 2.000 pessoas morrem por dia. E devem acontecer uns 100 milhões de sonhos por noite. Analisando esses dados, é mesmo de esperar que de vez em quando alguém acorde e descubra que a pessoa com quem sonhou morreu durante a noite. E só esse alguém mandaria sua história para o jornal. Outro detalhe é que as histórias vão sendo aumentadas conforme são recontadas. As pessoas gostam tanto de uma história que acrescentam uns floreios para melhorá-la um pouquinho. É tão divertido fazer os outros se arrepiarem exagerando um relato. Só um tantinho para torná-lo mais interessante. E o próximo a repassar a história também exagera um pouco e assim por diante. Por exemplo,
você acorda, descobre que alguém famoso morreu durante a noite e resolve investigar quando foi a morte exatamente. A resposta poderia ser: deve ter sido mais ou menos às 3 da madrugada. Aí você calcula que poderia muito bem ter sonhado com essa pessoa por volta das 3 da manhã. E antes que se dê conta, o mais ou menos e o por volta de já foram eliminados da história quando ela é recontada, tornando-se: a pessoa morreu exatamente às 3 da madrugada. E foi exatamente nessa hora que o primo de um amigo da neta da minha sogra sonhou com ela. Às vezes podemos identificar com precisão a causa de uma coincidência estranha. Um grande cientista americano chamado Richard Feynman perdeu tragicamente a mulher que morreu de câncer. E o relógio no quarto dela parou bem no momento da morte. Frio na espinha. Mas o Dr. Feynman não era considerado um grande cientista à toa. Ele foi averiguar e descobriu a verdadeira explicação. O relógio estava com defeito. Se o inclinassem, ele parava. Quando a senhora Feynman morreu, a enfermeira precisou saber a hora da morte para informar no atestado de óbito. O quarto do hospital estava escuro, por isso ela pegou o relógio e o inclinou na direção da janela para enxergar o mostrador. Foi nesse momento que o relógio parou. Nada de milagre, apenas um mecanismo defeituoso. Mesmo que não houvesse uma explicação assim, mesmo se a mola do relógio realmente tivesse parado justo no minuto em que a senhora Feynman morreu, não deveríamos nos impressionar demais. Sem dúvida, a qualquer minuto de todos os dias e noites, numerosos relógios param no país todo. E muita gente morre a cada dia. Repetindo o meu argumento, ninguém se dá ao trabalho de espalhar notícias como: meu relógio parou exatamente às 4 horas e 50 minutos e ninguém morreu. Um dos charlatões que mencionei no capítulo sobre magia fingia que era capaz de fazer relógios voltarem a funcionar pelo poder do pensamento. Ele convidava seus milhares de telespectadores a pegar qualquer relógio velho e quebrado que tivessem em casa e segurá-lo nas mãos quando ele tentava fazê-los funcionar à distância. Quase imediatamente, o telefone tocava no estúdio de televisão e uma voz ofegante anunciava, no maior espanto, que seu relógio realmente começara a funcionar. Parte da explicação pode ser parecida com o caso do relógio da senhora Feynman. Isso é menos provável com os relógios digitais modernos, mas na época em que os relógios tinham mola, simplesmente pegar um na mão podia fazê-lo funcionar, pois o movimento súbito ativava a mola que sustentava o balancim. Isso acontece mais facilmente se o relógio estiver aquecido, e o calor das mãos pode ser suficiente. Não com muita frequência, mas isso não é necessário quando há 10.000 telespectadores segurando relógios parados, talvez chacoalhando-os
e depois retendo-os nas mãos quentes. Bastava que um desses 10.000 relógios começasse a tic-taquear para que seu dono telefonasse todo empolgado à emissora e impressionasse o público. E ninguém falava nada dos outros 9.999 que não voltaram a funcionar.